Ok, então potência é a variação da energia no tempo, que pode ser, essa expressão aqui pode ser expressa como energia necessária para conduzir a carga de um ponto A a um ponto B, dW dQ, né, vezes dQ dt, que é a corrente, né? Dq dt é a corrente, né? Como se isso aqui se cancelasse com isso aqui, né? Ficasse dW dt. Então, a variação da energia no tempo, a energia necessária para transportar a carga de um ponto A para um ponto B, né? Vezes, né, a variação da carga no tempo. Isso aqui quem é? Essa energia necessária para transportar uma carga de um ponto A para um ponto B? É a tensão. E quem é isso aqui? É a corrente. Então, potência é V vezes I, tá? Então, a gente vai ver ao longo do curso que a potência instantânea é a tensão no tempo vezes a corrente no tempo. Isso é potência instantânea. O dWdq é o joule por coulomb, né? Energia por coulomb, por carga, né? Joule por coulomb. E o dq dt é o coulomb por segundo, tá? Multiplicando isso por isso vai dar joule por segundo. Então, o joule por segundo é definido como watt. Watt, né? O que é watt? O joule por segundo. Então, a potência é expressa em watts, tá bom? A potência expressa em watts, ou tensão é dada em volts, corrente em amperes, é o volt amperes, né? Volt ampere é o watt também. Watt pode ser o volt ampere ou joule por segundo, tá bom? Agora vamos entrar nessa parte aqui muito importante, que é a outra convenção, né? Outra convençãozinha que nós estamos falando aí ao longo do curso. Então está aqui um elemento qualquer no circuito, pode ser um resistor, um indutor, um capacitor, um elemento qualquer no circuito. Corrente está entrando nele e a tensão está em sentido oposto, tá? Toda vida que eu tiver corrente num sentido e a tensão no outro, a convenção passiva, né? A convenção passiva vai dizer que a potência é mais VI, tá? Mais VI. Então tá aqui, ó, tensão em corrente em sentidos contrários, potência mais V vezes I. A maneira que o nosso livro de referência explica, ele explica de outra maneira. Aí você vê qual é a mais fácil para você, tá? Eu vou trabalhar, como falei no início, por setas. Vou trabalhar por setas. Mas o livro também ensina uma maneira fácil. Toda vez que a corrente entrar pelo mais, a potência é mais VI. Por exemplo, essa corrente está entrando pelo mais. Aqui, ó. Tá vendo mais aqui? Ela está entrando? Então a potência é mais VI. Então vou repetir. Se a corrente entrar pelo mais, a potência é mais VI. Ou eu posso raciocinar também que quando a corrente e tensão estiverem na mesma direção em sentidos contrários, a potência também é mais VI. Isso é a convenção passiva. Qual o significado disso? Que o elemento está absorvendo potência. Esse elemento está absorvendo, não está fornecendo. Ele não é um. Ele não é um.
gerador, não é alguém que está fornecendo energia, está recebendo energia. Bom, e agora, daqui o mesmo elemento, só que a corrente está nesse sentido e a tensão está nesse sentido. O que é que acontece? O que é que acontece? Corrente entrando pelo... Vamos começar por aqui. Tensão e corrente com o mesmo sentido, né? Com o mesmo sentido. Está com o mesmo sentido, então a potência é menos VI. Menos VI. Por que é menos VI? Porque a corrente e a tensão estão no mesmo sentido. É chamado conversão ativa. Bom, outra maneira de enxergar é a corrente aqui, ela entra pelo menos. Está vendo que a corrente entra pelo menos? Ela vem, vai passar pelo elemento e vai descer. Então, ela entra pelo menos, a potência é menos VI. Menos VI. Então, posso aplicar tanto essa regra quanto essa. Tanto faz. Significado. O elemento está fornecendo potência. Então, eu sei que isso aqui ou é uma fonte de corrente ou é uma fonte de tensão. Esse elemento pode ser um resistor? Não, porque o resistor não fornece energia. O resistor recebe energia. A potência de um resistor, que vocês aprenderam lá no ensino médio, é RI ao quadrado. Então, a potência de um resistor vai ser sempre positiva. Então, o resistor nunca vai fornecer energia, vai sempre receber energia. Então quem é que fornece energia? A fonte de tensão, a fonte de corrente, tá bom? São esses elementos que fornecem energia para o circuito. Também existem fontes de tensão, fontes de corrente, que podem estar recebendo energia. Tá? Também pode ser, desde que a relação entre tensão e corrente nela seja o contrário. Tá? Não esteja, que elas estejam em sentidos contrários. Outra coisa interessante que está valendo nos circuitos elétricos é que o somatório da potência, das potências dos elementos num circuito elétrico é igual a zero. Ou seja, toda potência fornecida é igual à potência absorvida, né? A potência, a energia se conserva. A energia se conserva no circuito elétrico, tá? Então, o que eu forneço tem que ser igual ao que eu recebo. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui um circuitozinho. Vamos identificar os elementos. Isso aqui é uma fonte de tensão. Fonte de tensão vai ser representada por esse símbolo aqui. Como é que eu sei que isso aqui é uma fonte de tensão? Menos e mais, está aqui o Vzinho. Isso aqui é um elemento qualquer que eu não sei. Um elemento qualquer que eu não sei. Isso aqui é minha corrente. E agora aparece um elemento aqui que vocês não estão muito acostumados. Que elemento é esse? Aqui é uma fonte de corrente. É uma fonte de corrente controlada por corrente. Meu Deus do céu, não entendi nada. Bom, em primeiro lugar, ela é uma fonte de corrente porque ela tem esse símbolo da setinha aqui, ó. A fonte de corrente, ela pode ser representada por um círculo e uma seta aqui, ou pode ser representada por um losango.
e a seta aqui. Qual a diferença de um para o outro? Supor que é que essa fonte de corrente aqui, ela é não controlada. Ela vai sempre fornecer a mesma corrente. Vamos supor, 2 amperes. Então, se eu tenho aqui um ramo de circuito aqui, a fonte de corrente diz o quê? Que por aqui, por esse ramo aqui, né, por esse caminho aqui, ela vai fornecer sempre 2 amperes. Ela é constante aqui, tá? E essa fonte de corrente controlada, como o nome já diz, ela é controlada. Então, ela é representada por um losango. Pode ser representada por uma outra figura que não seja um losango? Pode. Não tem problema nenhum. E o que caracteriza que ela é fonte controlada? Aqui, ó. A corrente que está aqui passando por ela é 0,2 I. Essa corrente aqui é em função dessa aqui, ó. Essa corrente aqui é 0,2 vezes essa corrente aqui. Então, essa corrente que passa aqui, ó, aqui está passando uma corrente, ó. Essa corrente tem uma corrente passando aqui, ó. Aqui passa uma corrente, ó. Aqui. Essa corrente aqui é 0,2 vezes essa corrente aqui. Então, é uma fonte de corrente, desculpa, é uma fonte de corrente controlada por corrente. Ela é controlada por essa corrente. Se essa corrente variar, se for 10, aqui é 0,2. Se for 20, é 0,4. Se essa corrente variar, essa aqui também varia. Então, essa corrente aqui é controlada por essa. Tá bom? A gente encontra muito isso aqui em circuitos de transistores. Circuitos de transistores. A gente encontra muita fonte de corrente. Então, vocês têm que saber isso aqui para quando chegar no terceiro ano, vocês tirarem de letra o modelo do transistor. Alguma dúvida aí, alguma pergunta até agora? Como nós temos que entender a diferença da bolinha para o losango na representação. Não, eu apenas falei que aqui tem uma fonte de corrente normal e aqui tem uma fonte de corrente controlada. Ela pode ser controlada. Ela pode ser controlada por uma tensão ou pode ser controlada por uma corrente. Essa aqui, ela pode ser controlada por uma tensão ou pode ser controlada por uma corrente. E essa aqui não, essa aqui ela tem uma corrente qualquer passando aqui. Então ela vai, por esse caminho aqui, ela vai fornecer sempre uma corrente, né? Digamos que aqui seja 2 amperes, ela vai passar por esse caminho aqui 2 amperes. E essa corrente aqui, ela vai ser em função ou da tensão ou da própria corrente. É isso. O livro nosso de referência estabelece o losango como fonte controlada, mas pode ser que na nossa avaliação a gente não coloque um losango, coloque um quadrado, ou mesmo coloque um círculo, desde que eu indique que ela é desse tipo aqui, ó. Uma fonte controlada. Ela depende de outro parâmetro do circuito, né? Como eu falei aqui, se é 10 amperes, aqui vai ser 2. Se é 20 amperes, aqui vai ser 0,4. Aqui não acontece isso. Essa corrente é sempre a mesma que passa aqui. Ela é um valor constante, essa corrente. Bom, então, o que eu posso dizer desse circuito é
que P1, a potência fornecida da fonte, fornecida, por que é fornecida da fonte aqui? Ela fornece ou absorve? Aí você tem que desenhar. Vamos desenhar aqui. Potência, tensão vai do menos para o mais. Tensão dá menos para o mais, a corrente está o quê? Está subindo, está aqui o I, ó. O I. Então a potência do 1, quem é? É menos V, P1, quem é? É menos V vezes I. Então já sei que o P1 está fornecendo energia, tá? E aí eu tenho que analisar os outros elementos, como é que eles estão. Aqui não dá para saber, porque não forneceu a tensão dos outros elementos. Mas a gente vai fazer um exercício que dá para ver isso. Então, P1 mais P2, P3 mais P4, somatório das potências dos elementos vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter que identificar sempre tensão e corrente em cada elemento. Ou então, aplicando a regrinha do livro-texto. Corrente entrou pelo menos, né? Se a corrente sai do mais, é porque ela está entrando pelo menos, né? Ela está entrando aqui. Potência, ou corrente entrou pelo menos, potência é menos VI. Tá bom? Então vamos falar um pouco mais da fonte de tensão e fonte de corrente. Isso aqui é uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Sim. Eu tô dando aula aqui, tá? Dá pra fazer comigo. Vamos lá. Então, isso aqui é uma fonte de tensão. Isso aqui é uma fonte de corrente controlada. Então, uma fonte de corrente controlada. Normalmente, a fonte de tensão e a fonte de corrente são elementos ativos, eles fornecem energia. Tá? Aqui tem uma correção a ser feita, que aqui eu vou colocar um círculo, tá? Aqui, ó, corrijam aí, por favor. Aqui é um círculo em vez de um losango. Por que é um círculo? Eu vou adotar a convenção do livro. Porque o livro, ele fala que o losango é para fonte controlada. Tá? Fonte controlada. O nosso livro fala que o losango para fonte controlada. Então, isso aqui, ó, bota um círculo aqui em vez do losango. Então, a fonte de corrente e a fonte de tensão, o que elas fazem? Elas fornecem a tensão, por exemplo. Vou colocar aqui, chamar aqui de A e aqui do B. O que ela está fazendo? Ela está dizendo que nesse ramo aqui A e B, eu vou ter sempre uma tensão, cujo valor é V. É isso. Ela só me dá essa informação. Que de A para B eu tenho uma tensão aqui, V. E o que é que essa fonte de corrente fala para mim? Essa fonte de corrente fala para mim. Ela fala que aqui está passando a corrente I. A corrente que passa nesse trecho aqui, BA, qual é o valor dela?
é a corrente I, tá? Aqui eu passo uma corrente I constante, de A para B eu vou ter uma corrente constante. Claro que eu estou falando aí, pessoal, que aqui o circuito fechado, tá? Porque não tem sentido falar de passar a corrente com o circuito aberto, né? Aí me coxa aí, né? Vou botar aqui uma resistência aqui, para ficar mais fácil, uma resistência R. Que é aberto, não tem corrente, né? Então vamos fazer assim que fica mais didático. Então, aqui, nesse circuito aqui, está passando que corrente? O I. É isso que ele me informa. É uma corrente, em vez de ser uma tensão, eu tenho uma corrente que circula aqui, cujo valor é I. E esse aqui? Vamos ligar também ele aqui. Vamos ligar ele aqui também. O que ele está me dizendo? A tensão não precisa de um circuito fechado, né? Você medir entre os terminais A e B, vai dar sempre a tensão. Então, aqui, ela me diz que do A para o B, eu tenho sempre essa tensão B. Pronto. Então, né, essa aqui é fonte de tensão e fonte de corrente. Essas são chamadas ideais. Por que são chamadas ideais? Tá? Porque eu já falei que toda fonte de tensão, ela tem uma resistência interna. Então, nesse caso aqui, a resistência interna dela é zero. Então, ela é ideal. E esse aqui a gente depois vai ver o modelo de uma fonte de corrente com resistência, mais para frente. Então, esses dois elementos aqui, normalmente são elementos ativos, fornecem energia. São fontes de tensão e correntes independentes. Por que eles são independentes? Porque eles fornecem valores constantes. Eles não dependem de outros elementos do circuito. Já esses aqui são os mesmos, a mesma fonte de tensão e outra fonte de corrente, né? A mesma não, outra fonte de tensão, outra fonte de corrente. Qual a diferença? É que agora essa fonte de tensão, esse valor aqui, do menos por mais aqui, ó, A e B, o V do AB, não é isso? Ele é igual a 10 vezes I. Que é I? I é uma corrente que está passando por passando pelo circuito em que essa fonte de corrente está inserida. Tá? Que para cá tem um circuito e vai ter essa corrente I passando em algum elemento do circuito. Então ele depende dessa corrente aqui, ó. Então ele é 10I, essa fonte de tensão é 10I. Está aqui o losango, né? Sempre o símbolo do losango. E aqui a fonte de corrente que depende da tensão. A corrente que está descendo aqui, ela é 0,2 vezes Vx. Quem é Vx? É uma tensão que está inserida nesse circuito aqui, em que esse elemento está presente. Mais para frente a gente vai fazer um exercício com isso aqui, vai ficar mais claro. Então, esses elementos aqui também são elementos ativos que fornecem energia, normalmente, né? Normalmente. E pode ser que em alguma situação ele esteja recebendo energia. Pode. A gente vai ver isso aí também por meio de exercício. Então, eu queria que nesse slide aqui ficasse, por enquanto, só uma coisa bem certa na cabeça dos senhores. É que essas aqui são fontes independentes, que elas não dependem de parâmetro nenhum do circuito. Elas são constantes. E esses aqui eles dependem de parâmetros do circuito. Então, são fontes dependentes ou controladas. Posso prosseguir, mais antigo?
Olha os trabalhos. Desculpa, não ouvi. Ninguém entendeu não, corrente. Você vai entender aqui. Ok, obrigado. Pessoal, a gente vai ver uma relação entre fonte de tensão e fontes de correntes não ideais, tá? Por que que eu vou falar isso aqui agora? Por que que eu vou falar isso aqui agora? Isso aqui não era para eu estar falando agora, entendeu? Isso é uma matéria mais para frente. Mas eu vou falar agora porque ao longo desses anos que eu tenho dado aula, eu tenho sentido que o pessoal não entende direito o que é uma fonte de corrente. Tem gente que demora a cair a ficha do que é uma fonte de corrente. Então, né, eu vou mostrar para vocês agora que uma fonte de tensão não ideal. Por que ela não é ideal? Porque ela tem uma resistência interna. Ela tem uma resistência interna. Uma fonte de tensão real, tá? Uma fonte de tensão V em série com resistor, ela equivale, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever isso aqui, de eu montar esse circuito, uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Então, isso aqui é como se transformasse nisso aqui. Então, toda vez que você vê uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, isso aqui equivale a uma fonte de tensão cujo valor é R vezes I e repete a resistência. Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Se isso aqui é 3 amperes, esse I aqui, significa que nesse ramo aqui, nesse trecho, está passando 3 amperes. Qual a corrente passa aqui? 3 amperes. Né? Aqui passa 3 amperes. Tá bom? Vamos supor que aqui seja um ohm. Como é que eu vou transformar isso aqui nessa fonte de tensão em série com a resistência? Vai fazer assim, VR vezes I, 3 vezes 1, 3, então aqui é 3 volts, e vai repetir o R aqui. Isso aqui é 1 ohm. Então isso aqui é igual a isso aqui. Estou fazendo isso só para você entender que a fonte de corrente é um resistor R em paralelo, né? Que ela é não ideal. A fonte de corrente ideal não tem esse resistor. Ela equivale a isso aqui, tá? Porque assim talvez fique mais fácil para alguns entender que é a primeira vez que vocês trabalham com fonte de corrente, entender a correlação com a fonte de tensão, que parece que a fonte de tensão é mais palpável aí para alguns, entendeu? Então eu vou apagar aqui agora, dada essa dica aí. Então, pessoal, a gente vai fazer agora um exercício tentando consolidar aí tudo que a gente falou agora nesse primeiro tempo de aula. Calcule a potência em cada elemento da figura ao lado. Dados. Tensão V, 20 volts. Então, essa tensão aqui eu já vou colocar aqui. Essa tensão V aqui é 20 volts. Corrente 5 amperes. Essa corrente aqui é 5 amperes. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que observar aqui é o que? É o sentido. O sentido da tensão e da corrente em todos os elementos. Tá bom? Então, vou representar aqui tensão do menos para o mais. Então, a tensão está nesse sentido. A corrente que sai dele está nesse sentido. Aqui, ó, a corrente de 5 amperes.
A tensão aqui do menos para o mais. Tensão aqui do menos para o mais. Aqui, ó, menos para o mais, tensão. Então, tensão para cá do menos para o mais. Menos mais. Tensão do menos para o mais. Tá? Essa tensão aqui, ó, essa fonte aqui é uma fonte controlada de tensão ou de corrente? Quem responde aí? É uma fonte controlada de tensão ou uma fonte controlada de corrente? Essa fonte aqui. Corrente. É uma fonte de corrente, mas ela é controlada por tensão ou controlada por corrente? Por corrente, né? Aqui, ó, 0,2I. Então, quanto é a corrente que passa nesse trecho aqui? 0,2 vezes 5. 0,2 vezes 5, que dá quanto? 1 ampere. Então, aqui eu tenho 1 ampere. Então, tem 1 ampere passando aqui. Eu tenho 1 ampere passando aqui. Ó, esse 1 vem 1, né? Junta com o 5, por isso que dá 6 amperes aqui, ó. Né? A soma das correntes que chegam é igual à corrente que sai. Certo? Então, montado aí a representação das tensões da corrente, vamos ver se faltou algum. 20 volts, está aqui a corrente. Vamos botar aqui os 5 aqui. 5 amperes. 5 amperes. Esse aqui, 12 volts e 5. Aqui 6 e 8. Esse aqui está em paralelo. Essa fonte de corrente está em paralelo com esse aqui. Então, isso aqui é 8. Aqui quanto é? 8 volts. Está em paralelo, né? 8 volts. Só que aqui tem os 6 amperes e aqui tem 1 ampere subindo. Então, vamos lá. Calculando de 1 por 1. Potência do elemento P1. P1, tensão e corrente no mesmo sentido. Menos 20 vezes 5, menos 100 watts. Ou conversão do Alexander. Do Alexander não, né? Conversão adotada no livro do Alexander. Corrente está aqui, ó. Está entrando aqui pelo menos. Né? Corrente está entrando pelo menos. Potência é negativa, menos 20 vezes 5. Então, ou você faz por esse jeito ou faz pelo outro. Eu vou trabalhar com o uso das setinhas. Por quê? Porque eu já quero preparar vocês para o segundo semestre. P2. Corrente entrando pelo mais. Então, já sei que é positiva. Ou tensão e correntes em sentidos contrários. Então, é mais 12, tensão vezes corrente. 12 vezes 5, 60 watts. Então, sei que esse cara aqui está fornecendo energia e ele está recebendo. P3. Corrente descendo, tensão subindo. Sentidos contrários. Mais. Ou corrente entrando pelo mais. Corrente entrando pelo mais. 6 vezes 8, 48. Como deu positivo, esse camarada está recebendo energia. Por fim, P4. Potência da fonte controlada de corrente. P4. Corrente e tensão no mesmo sentido. Que corrente é essa aqui? Normalmente o pessoal pergunta. Que corrente é essa? A corrente da fonte de corrente. Ele vai fornecer aqui 1 ampere. Nesse sentido aqui. Então, corrente no mesmo sentido da tensão, menos
menos 1, 0,2 vezes 5, eu já calculei que isso aqui é 1, menos 1 vezes 8, menos 8 ampere. Ou corrente está aqui, que é 1 ampere, corrente de 1 ampere, entrando pelo menos, ela é negativa. Então, estou ensinando duas maneiras de fazer a mesma coisa, tá bom? Duas maneiras de fazer a mesma coisa. Bom, se você somar isso aqui, vai dar 60 mais 48, 108. Menos 100 com 8, menos 108. Então, o somatório aqui das potências é igual a quanto? 0. Então, uma maneira de ver se você acertou ou não a questão é verificar se em qualquer circuito o somatório das potências é igual a 0. Então, você fez a questão lá do laboratório, fez a questão do seu teste, para ver se você tiver tempo, você verifica se o somatório das potências é igual a 0. Se não for igual a 0, então você errou em alguma conta. Simples assim. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Comandante, tá esperando uma dúvida aqui. Comandante, bom dia. Eu poderia juntar P3 com P4 e fazer uma ponte ali? Ele quer juntar P3 com P4 e fazer o quê? Juntar os dois, essa segunda malha aí e fechar a segunda malha fazendo uma ponte, como o senhor falou que poderia, porque é uma resistência com uma corrente ali. Entendi a sua pergunta. Só um minuto aqui. Aqui. Olha, aqui a diferença é o seguinte. Se aqui fosse uma resistência, você poderia fazer. Mas ele não falou que isso aqui é resistência não, tá? Isso é um elemento qualquer. Pode ser um capacitor, pode ser um indutor. Tá bom? Mas se fosse uma resistência, eu concordo contigo. Tu poderia fazer isso aí. Tá ok? Mas nesse caso aqui não foi dito que é resistência. Pode ser um elemento qualquer. Mais alguma pergunta aí? Comandante, tem outra esperando uma dúvida aqui. Certo, comandante. Comandante, esse gerador de corrente que está gerando uma corrente no sentido anti-horário, se ele tivesse invertido e gerando uma corrente no sentido horário, e a corrente que ia passar pelo C3, em vez de ser 6 ampere, ia passar a ser 4 ampere? Sim. Comandante, só uma pergunta aqui, Felipe. Eu perdi aqui, pronto. Manda ele repetir de novo aí, para eu identificar quem é. Vai lá. Manda ele falar em aí. Comandante, esse gerador de corrente que está no 0,2 V, que está formando uma corrente do P3, se ele tivesse invertido, a corrente do P3, ao invés de ser 6, ela passaria a ser 4, e diminuiria a corrente que ia passar pelo P3? Então, aqui o que eu fiz aqui, respondendo a você, aqui ó, L, e que a gente vai aprender daqui a pouco, a LKC. É a lei de Kirchhoff das correntes. Corrente que chega no nó é igual a corrente que sai. Se você inverter isso aqui, você vai estar mexendo aqui na LKC, porque aqui está chegando 5, aqui está chegando 5 amperes, e está chegando 1 ampere aqui.
Se você inverter isso aqui, né? Eu estou entendendo que você está querendo inverter isso aqui. Se você inverter isso aqui, o ampere vai estar descendo. Se você inverter isso aqui, o ampere estaria para cá. E aí aqui não poderia ser mais 6, ó. Aí tem que mudar a questão. Aqui teria que ser 4 amperes, né? Porque essa corrente que chega igual a somatória das correntes que saem. Então está saindo 1 ampere para cá e para cá viria 4 amperes. Aí você tem que fazer a análise de novo. Agora, isso aqui vai estar descendo, né? Vai estar descendo. Aí ele está descendo, agora a corrente vai estar em sentido contrário à tensão. Então esse camarada aqui agora vai ser um receptor de energia. Ele vai ser uma fonte de corrente que recebe energia. Ele não vai mais fornecer energia, ele vai receber. Então o único camarada que vai estar fornecendo energia é esse cara aqui. É isso. Mas vamos com calma aí que primeiro aprende esse exercício aqui que com o tempo a gente vai aperfeiçoando, entendeu? Vamos com calma, quero que vocês entendam o que eu fiz aqui. É só o início da brincadeira aí. Tá? Tem que ter muito. O que é que eu quero que você saiba? Usar a convenção. Usar a convenção. Por enquanto, isso basta. Usar a convenção. Corrente entrando pelo mais, potência positiva. Corrente entrando pelo menos, potência negativa. Ou tensão e corrente no mesmo sentido, potência negativa, e corrente e tensão em sentidos contrários, potência positiva. Tá bom? Aí no livro do Alexander tem uns 10 exercícios desses. Aí vocês têm que fazer esses 10 para ir amadurecendo, para ir se aperfeiçoando aí nos exercícios. Mais alguma pergunta aí? Não se preocupe. Momento de reflexão. Respira um pouquinho, respira um pouco, solta o ar. Antes de entrar em mais um assunto aí teórico. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aqui tem o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. A gente não pode temer a nada, apenas fazer o nosso papel e crer que Deus é por nós. Então relaxa um pouquinho, respira, se concentra aí que vamos entrar em mais um tópico de aula, tá bom? Como é que tá aí o 01? Tá muito rápido? Tá normal? Como é que tá aí? Como é que acho que a gente foi encaixando muito rápido. Não, um aspirante, mas eu quero saber a turma, no geral. A turma aí que eu tô vendo aqui, ó, sinaliza com positivo aí se tá indo normal. Por favor. Levanta o dedinho positivo aí. Olha, a maioria tá normal. Agora, é aquilo que eu falei, o aluno que tem dificuldade, esse aluno aí tem que ter atenção redobrada, esse aluno. Tá? Ele tem que estudar com outro colega, ele tem que rever, tem que estudar mais. É o aluno que tem que pegar o sábado e ficar o sábado todo ali se matando, tá? Para ele chegar no nível dos outros. Tá bom, pessoal? Pessoal, nós vamos entrar agora na lei de Ohm, né? E vocês viram aí no ensino médio, no fundamental, eu acho, nem me lembro mais aonde é dado isso aqui, mas eu acho até no fundamental hoje em dia, né? Meu filho já está estudando isso aí, a lei de Ohm. Então, o que a gente vai falar de importante aqui na lei de Ohm? Eu não vou mais
ensinar essas coisas aqui triviais, tá? Eu vou ensinar a convenção. A gente vai falar de mais uma convenção. Então, preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Quanto tempo eu tenho aí, o 01, para continuar aqui na aula, por favor? $26, comandante. Acabou esse mês. Tá bom, então. Obrigado, meu filho. Então, vamos lá. Pessoal, só título de informação, eu ontem entreguei todas as aulas impressas por mais antigo do... Acho que não foi para você que eu entreguei ou foi para o quarto? Agora me confundi. Entreguei para um aspirante aí, todas as aulas, tá? Acho que foi o mais antigo do quarto. Ele deve repassar para os senhores aí. Bom, então está aqui a resistência, né? Está aqui a corrente, está aqui a tensão V do AB. O que eu ensinei vocês na primeira aula? Que a corrente no resistor, ela entra sempre pelo mais ou pelo menos? Mais. Eu cansei de falar isso, hein? Pelo mais. Corrente entra pelo mais. No resistor sempre é assim? Sempre. Por quê? Porque o resistor ele promove uma queda de tensão. Uma queda de tensão, o resistor. Do mais para o menos. Então a regra normal, pessoal, preste atenção aqui, não escreve nada não. Só olha que se você entender isso aqui, você ganhou já uma hora de estudo. Uma hora de estudo. Então a corrente entra pelo mais, e a tensão é sempre do menos para o mais. Tensão do menos para o mais. Então quando eu tiver a corrente no sentido e a tensão no outro sentido, o U do resistor, U vai ser o quê? Mais RI. Mais RI. Tá? Então aqui eu estou aplicando a convenção passiva, aquela mesma convenção da potência. Mesma convenção da potência. Corrente e tensão em sentidos contrários. V do AB mais RI. Ou corrente entrando pelo mais, U igual a mais RI. A corrente sempre flui de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. E se eu tiver o contrário, é aqui que o pessoal se enrola. É aqui que o pessoal se enrola. Aqui, ó, o menos e o mais da tensão foi dado para cá. Inverteu, ó. Inverteu. E agora? A corrente continua para cá, ó. E agora? Aí você vai aplicar corrente e tensão no mesmo sentido. U é igual a menos RI. U é igual a menos RI. Ou corrente entrando pelo menos, U é igual a menos RI. Se a corrente fluir de um potencial mais baixo para o mais alto, o U vai ser menos RI. Então é isso aí. O que vocês têm que saber da lei de Ohm é só isso aí. Mas tem gente que se embanana, que erra, que se confunde. Tá? Vamos fazer uma aplicação disso aí. Vamos fazer uma aplicação disso aí. Exemplo 2.5 do livro texto. Olha só. Ele aqui, nesse exemplo aqui, ele deu a fonte de tensão, 20 volts, deu resistência de 2 ohms, deu resistência de 3 ohms.
e deu menos por mais aqui. O que é esse menos por mais aqui que ele deu, pessoal? O que é esse menos por mais aqui? Isso aqui é um, sei lá, um voltímetro aqui, ó. Melhorou? Aí aqui eu sei que aqui é a ponta vermelha e essa aqui é a preta, né? Vou botar aqui só para... É a preta. Preta é o negativo. Pronto. Aí. E agora? Então fiz aqui uma receita de bolo. Vamos ver se adote um sentido qualquer para a corrente. Nós vemos uma questão dessa e vou adotar um sentido. Bom, como eu sei que aqui é 20 volts, e vou representar aqui, vou botar minha tensão aqui, ó, 20 volts, sempre do menos ou mais, vou botar a corrente vindo nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu acho mais fácil. Não complique. Tem gente que gosta de complicar, bota a corrente para cá. Ele pode botar a corrente para cá? Pode. Mas, pô, se a fonte está fornecendo nesse sentido, o que é que você vai botar para cá? Você vai encontrar uma corrente negativa, né? Então não complica. Coloca os sinais de mais ou menos no resistor. Lembrando que nos resistores a corrente entra normalmente pelo mais e sai pelo menos. Então, essa aqui foi a marcação que ele deu. Ó. Essa aqui foi a marcação que ele deu. Muito provavelmente do voltímetro. Tá? Só que no resistor, eu sei que a corrente sempre entra pelo mais. Então, eu vou botar aqui o meu. Deixa eu ver se eu já coloquei. Acho que eu já coloquei. Então, vou aqui a corrente. E aqui, corrente no resistor entra pelo mais, sai pelo menos. Corrente no resistor entra pelo mais, sai pelo menos. Então, eu não vou olhar para a indicação do voltímetro. Não vou olhar. Eu não vou esquecer isso aqui, ó. Eu vou esquecer isso aqui, esquece. Esquece isso aqui. Eu vou olhar só para isso aqui, ó. Eu vou olhar só para isso aqui. Indique por certo o sentido da tensão do resistor. Então, eu vou olhar só para isso aqui, ó. Não vou olhar para o voltímetro. Não vou olhar para o voltímetro. Tá? Não vou olhar para o voltímetro. Então, eu vou calcular aqui. Agora eu vou aplicar a lei de Ohm. Vamos cá. E lei de Ohm não, desculpa. Vou aplicar resistência equivalente, né? Tem uma fonte de tensão. Esses resistores estão em série. Então, essa corrente aí que é 20 dividido por 3 mais 2, 5. 20 dividido por 5, 4 amperes. Então, está aqui a corrente de 4 amperes. Vou aplicar agora a lei de Ohm. A lei de Ohm, conversão passiva. Tensão e corrente em sentido contrário. Tensão e corrente em sentido contrário. V de x que é R vezes I, mais R vezes I. Mais 2 vezes 4. Por que 4? Porque a corrente é 4. Tá aqui, ó. Corrente 4. 2 vezes 4, 8 volts. Então, Vx é 8 volts. Vy, mesma coisa. Corrente desce, ó, vai descer. E a tensão subindo. Então, corrente e tensão em sentidos contrários
ou corrente entrando pelo mais, o VY é R mais RI, mais 3 vezes corrente, foi 4, 12. Então, VY é 12. Então, eu fiz tudo isso sem levar em conta V1 e V2. Eu esqueci V1 e V2, né? Agora eu vou desenhar aqui. O Vx está para cá. O Vx está para cá. E o Vy é isso aqui. Não é isso? O V1 é justamente o contrário. Não, desculpa. O V1 está no mesmo sentido. Então, V1 é igual a Vx. V1 é igual a Vx. Só que o V2 está no sentido contrário do Vy. Então, é o vetor contrário ao Vy, né? O vetor contrário, né? Tem um vetor para cá e o outro tem um vetor para cá. Vetores contrários, então V2 é menos Vy, que é menos 12 volts. Então, eu achei V1 e V2 olhando para eles no final. No final, tá? Então, esse é o caminho básico, trivial, que eu explico para não confundir a cabeça de vocês. Não confundir a cabeça de vocês. Vou perguntar se alguém ficou com alguma dúvida. Comandante, tinha que responder aqui. Comandante, ao inverter o V2, o vetor, eu poderia considerar que a resistência é menos 3 ohms ou está errado considerar isso? Não, resistência é sempre positiva, né? Resistor é um elemento físico, né, cara? Resistor é um elemento físico. O resistor do chuveiro, já trocou o resistor do chuveiro? Aquele monte de fio enrolado ali? A resistência, né? Tu for medir, botar um ohmímetro, tu vai ver lá no laboratório. Tu vai medir lá a resistência, ela vai dar um positivo. Eu nunca vi uma resistência de laboratório que vai dar um valor negativo. A gente vai encontrar alguns valores teóricos de resistência negativa no livro texto, mas é devido à fonte controlada. Tá? Mas isso aí é mais para frente. Se você pegar um resistor, um elemento físico, e medir a resistência, vai dar positivo. Não tem sentido falar de resistência negativa nesse momento agora não. Tá? Então, o que muda é o sentido da corrente ou da tensão. A resistência, você não vai mexer nela não, cara. Mais alguma dúvida aí? Ao seu, comandante. Bom, senhores, então a gente vai ver agora a maneira fast, a maneira rápida de fazer essa questão. Aquela lá foi didática, né? Digamos assim, maneira... Aquela lá foi maneira didática, né? Essa aqui é a maneira fast, a maneira rápida aí. Eu não sei se me deram um aviso aqui, está faltando 5 minutos, não sei. Bom, vamos lá. Então a maneira rápida é o seguinte. De novo, adota um sentido qualquer. Aí, qual a maneira que você vai usar? Aí a maneira que você vai usar é a maneira que você se sente mais seguro, né? A maneira que você se sente mais seguro. Eu vou adotar a corrente vindo para cá. Tá aí. E aí, calcular o I é 20 dividido por 3 mais 2, 5, que é 4 amperes. Agora eu vou aplicar a lei de Ohm. V1 quem é? O I está para cá, o V1 está para cá.
Então, em sentido contrário, então V1 é mais R vezes I. 2 vezes 4, 8 volts. Corrente vai descer. V2 está para cá. Corrente e tensão estão no mesmo sentido? Então é menos RI. Então é menos 3 ohms vezes 4, que é menos 12 volts. Só isso. Eu não sei o que é mais fácil, mas eu expliquei da primeira forma, porque para consolidar o conhecimento aí, né? Mas o que acontece em questão de prova, teste, ou até do livro mesmo? Ele inverte isso aqui, essas tensões aqui, para ver se o aluno aplica a conversão passiva corretamente, entendeu? E se não aprender direitinho, se enrola e erra a questão toda. Então essa aqui é a maneira fast, né? Que vocês têm que ganhar tempo na hora da execução dos nossos testes, né? Alguma dúvida nessa segunda parte? Comandante, tem uma espécie que perguntou por que o senhor começou ali no V2? Eu não consegui ouvir o final, cortou. Tem uma espécie que perguntou por que o senhor colocou no V2 ali, indo do menos para o mais, sendo que no V1 só colocou indo do menos para o mais. A corrente indo do mais para o menos, só que o V2 do menos para o mais. No V2 você foi o contrário. Não, porque ele deu a corrente aqui Isso aqui foi ele que deu, ó, menos e mais. Não é a indicação aqui, ó. Não é a indicação do mais e menos que entra no resistor. É a indicação tipo de um voltímetro, entendeu? Tipo do voltímetro, ó. Então foi ele que deu essa indicação aqui, ó, mais e menos, ó, para confundir a cabeça mesmo. Ele deu para confundir a cabeça mesmo. Tipo a indicação de um voltímetro. Não fui eu que dei essa. Tanto que no primeiro exemplo eu fiz questão de fazer, ó, que a corrente que entra no resistor sempre pelo mais. Aqui ele inverteu o voltímetro, as pontas estão invertidas, ó. As pontas estão invertidas. Então ele deu assim. Ele já deu menos para cá e o mais para cá. Então estou pegando essa indicação de tensão aqui, ó. Se eu fosse pegar do resistor mesmo, pegaria assim. Mas eu estou pegando aqui, ele deu, ó. Aqui ele deu. E aí eu posso aplicar aqui ele deu. E aplicar a conversão passiva. Que tensão e corrente no mesmo sentido. Eu boto menos. E corrente e tensão em sentidos contrários. Eu coloco mais. Tá bom? Mas nós sabemos que no resistor a corrente vai passar sempre do mais para o menos. Aqui que ele deu polaridade invertida, né? Provavelmente é de um voltímetro aqui que ele mediu isso aqui. Bom, para encerrar a aula, eu vou calcular as potências nesses elementos aqui. Calcular a potência nesses elementos aqui. Então, a potência do 20 volts, quem é? Potência da fonte de 20 volts, a tensão está para cá. Corrente de tensão no mesmo sentido, é menos 20 vezes 4, que é menos 80 watts. Potência no de 2 ohms, quem é? Vou usar essa tensão aqui, ó. 8 volts, tensão e corrente, sentidos contrários, mais 8 volts, V vezes I. 8 vezes 4, 32 watts. Potência do 3 ohms, tensão para cá, ó. Tensão para cá.
O V2 a gente tinha achado, o V2, ó. O V2 é menos 12. Ó. Então, corrente desce. Tensão e corrente no mesmo sentido. Menos V. Quem é o V? Menos 12. Vezes 4. 48. Essa soma aqui, se você somar isso aqui tudo, tem que dar zero. Tá? Se não der zero, tem alguma coisa errada. Então, vocês estão vendo aí que o segredo é só a conversão. Só a conversão. Aqui a dó do sentido da tensão. Ó, e aqui eu faço uma segunda maneira. Que é agora adotando o sentido normal do resistor. O de Vx e Vy. Ó. Aí eu vou esquecer de novo o V1 e vou esquecer o V2. Ó. Aí a potência da fonte é menos 80 e a do resistor é sempre positiva, né? Porque a tensão e a corrente do resistor estão sempre em sentidos contrários, né? Então, de novo, essa soma aqui tem que dar igual a zero. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, você pode usar as tensões V1 e V2, são as tensões dos voltímetros, ou você pode esquecer os voltímetros e usar as tensões dos resistores. Tá? O que é melhor? Não sei. Não sei o que é melhor. Tanto faz. Tem que ver o que você se sente mais seguro. Tá bom? Então, o 01, eu estou encerrando a aula aí, tá? Foi muita informação aí. Lembrando sempre que não deixe a matéria acumular. Não deixe a matéria acumular. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Um excelente dia para vocês. Eu vou te perguntar pelo zap aí se houve alguma falta, tá bom?